Voltamos com o programa Interação. Eu aqui estou com o Padre Jorge falando das famílias, restauração da família. E ainda abordando esse tema, Padre, de toda essa restauração das famílias, o que o senhor já viu assim de mais estranho, de história? O senhor pode contar pra gente? Estranho. Mas assim, vamos falar de coisas extraordinárias, sobrenaturais, né? Então, assim, que acontece nas famílias devido às brechas que são dadas, né? Sim. Então, a gente costuma... Né? Você perguntava agorinha atrás, né? A questão, como foi esse trabalho, como a gente interage com as famílias nesse sentido, né? Uhum. A gente tenta também levar esse sentido de que a oração é importante dentro da família, né? A oração para que as brechas não sejam dadas. Então, a gente fala também da questão dos vícios, né? Principalmente dos vícios. E temos grandes testemunhos, né? Então, assim, nossa página do Facebook lá, né? Então, do Instagram também, da nossa missão, tem um monte de testemunho de pessoas, né? De famílias pais que viviam, né? No vício do álcool, né? Por causa das mulheres que foram nas vigílias, né? Uhum. Receberam essa graça, né? De a libertação do seu marido, né? Casamentos que estavam dilacerados, né? Separação, né? Há um fio, né? Outros que já tinham, né? Já estavam separados já. Deus, então, reuniu novamente, uniu novamente, Olha né? só. Então, é uma graça de Deus, né? Então, as vigílias, elas não tem, né? O poder de reunir as famílias novamente. Então, quando a gente fala vigília de oração pelas famílias, é para isso, para que as famílias vão ao encontro de Cristo. Então, teve momentos também de manifestações, né? Assim, pessoas, né? Com manifestações espirituais, que a gente pode dizer. Mas coisa pesada ou coisinha leve? Rapaz, assim, coisinha leve, coisinha pesada, mediana, né? Mas assim, graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa de intercessores, né? Pessoas que são se de... preparam antes, já estão esperando isso. Né? Por cura e libertação, então a gente trabalha muito isso também. Nós estamos sempre unidos à renovação carismática católica, né? Então, assim, a gente não trabalha fora do contexto. Então, aquilo que a igreja nos ensina e nos dá como ensinamento, a gente procura colocar em prática. Então, quando a gente vê que algo quer chamar a atenção, nós levamos para a sala de intercessores. E aí, lá na sala dos intercessores, lá é resolvido tudo com a presença de Jesus Eucarístico, né? Então, nada fora daquilo que é normal, né? Daquilo que a igreja pede e nos dá. Então, assim, curas, né, que a gente chama, libertações, pessoas que tinham problema de artrose, né, osteoporose, diabetes, mulheres. Rapaz, eu quero dizer aqui a você, mulher, né, que tem medo de engravidar, né? Nós temos um caso, tem vários casos aqui na cidade de Várzea Grande, mas de forma especial nós temos 2 casos, né? 2 casos aqui na cidade de Várzea Grande. Um é uma senhora, ela e o esposo, ela foi numa vigília e eu acredito que foi a primeira vigília que nós fizemos de Pentecoste. E ela começou ali, né, clamar. Detalhe, os médicos disseram que ela e o marido eram estéreis. Ambos. Nenhum dos 2 poderiam ter filhos. Só podiam por algum mecanismo, né, que existe fora na ciência. E ela começou a suplicar. E ela disse que naquele momento, ela ouviu uma voz dizendo para ela assim, você que clama para ser mãe, Deus está te dando a graça hoje. Você será mãe. Pensa, meu irmão, Christian, lembre o que eu estou dizendo aqui para você, porque isso aqui não é nenhuma mentira, isso aqui não é uma fantasia, isso aqui é verídico. Ela teve 2 filhas. Ela teve uma filha, hoje o nome é Yasmin, e a segunda Isabela. 2 meninas, linda e maravilhosa. Não teve trabalho com as 2 meninas. As 2 meninas são ótimas, brincalhonas, sorridentes. Então, assim, os 2 que não poderiam, eu lembrei da passagem, né, de Zacarias e Isabel, onde não poderiam ter filhos, né? Então, que eram velhos, né? Isabel pela idade, mas e não poderiam, né? Porque era estéril, né? E Deus, então, confirma a sua promessa. E o outro é um casal de compadres meus também, aqui de Várzea Grande, né? O Edriano com a sua esposa, né? Eles também não conseguiam engravidar. Eles fizeram o tratado da devoção à Santíssima Mãe de Deus, né? A verdadeira devoção, nessa consagração total a Jesus, né? Por meio da Virgem Maria. E no final do ano,
eles conceberam um filho, que hoje é o meu afilhado, né, o Pedro. Então, assim, menino muito bonito, muito alegre, muito feliz, né, cheio de saúde. Então, assim, foi uma gravidez muito linda. Então, esses são alguns, né, de muitos milagres, né, de muitos casos que nós obtivemos durante todo esse tempo. Pessoas que levantaram da cama, né, pessoas que recuperaram a saúde, senhoras que não podiam andar e começaram a andar. Então, assim, as pessoas não acreditam. E aí começam a me chamar de padre milagreiro, né? Graças a Deus não sou padre milagreiro, não faço milagres. Quem faz é Jesus Cristo, através daquele que tem fé. Como a hemorraísa, né? Se eu tocar pelo menos a orla, né, do seu manto, ficarei curada, né? E ela alcançou a cura. Então, são esses N's, né, pedidos, fatores, causas que Deus nos deu durante esse tempo e tem dado muito mais, né, com a alegria daquilo que a família restaurada tem feito, esse trabalho, né, de evangelizar. Muitos jovens também que saíram das drogas, né, hoje servem à igreja, hoje são acólitos, outros que têm a vontade de ser padres, né? Então, outros que estão no grupo de jovens, né, outros que tocam. Então, assim, são as alegrias que Deus tem dado a nós por meio desse trabalho. Padre, referente a essas aparições, como lá é um ambiente para a família, né? Acredito que tem muitas crianças também, né? Reunidas com vocês. Como que é para essas crianças, assim, ver algumas coisas estranhas? Será que não consegue dormir no outro dia à noite? Não vai te procurar, não? Para, sei lá, né? Vai que aparece alguma coisa na frente. Olha, é a pura verdade, assim, né? Mas assim, nós tínhamos, né, dentro das vigílias, um trabalho com as crianças, né, que a gente chama de cantinho da criança. Então, nesse cantinho da criança, as nossas meninas, né, assim como nós chamamos, levavam para lá e as crianças quase não participavam. Tinha uma ou outra criança que participava ali, que ficava olhando, né? Porque criança é curiosa, né? Ela quer ver o que está acontecendo ali. Então, ela ficava ali olhando, mas até então nós não temos nenhum relato de que a criança não dormiu, que a criança não conseguiu nada de anormal daquilo que ela participou ali. Mas é porque a gente também faz oração de descontaminação no final de tudo, né? Então, assim, a gente procura, né, trazer a paz, né, para que as pessoas não saiam dali, entre aspas, carregadas ou assustadas, né? E o senhor, já ficou com medo? Eu? Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, deixa eu beber só um chazinho aqui, tá bom? É chato, tá, gente? Não é conhaque, não. Como já fizeram a pergunta do padre. Padre, você tem medo do capeta? Não tenho. Não tem? Não, como eu não tenho medo da morte, né? No dia que ela chegar, eu falo assim, Senhor, me prepare antes para que não me pegue de surpresa. É que todo mundo sabe que um dia vai morrer, Sim. mas nunca espera e tem esse medo. Muitas pessoas têm muito medo. Correto. Mas assim, eu já tive, não vou dizer para você que eu não tenho medo, né? Por exemplo, tem momentos assim que você está orando ali e de repente, né, você ora com mais intensidade e aquela pessoa, assim, o que está ali, né, seja um espírito impuro, seja como for, ele dá um berro, um grito estridente. Rapaz, eu já cheguei de estremecer todo. Mas assim, não é o medo daquilo. É o susto da hora. É o susto da hora. Esse aqui é normal. Então, assim, mas medo assim das coisas eu não tenho, não. Porque assim, posso dizer abertamente aqui, eu já tive, não quero ter mais, mas já tive a oportunidade, né, de ver, né, a gente chama de capa preta, né, um capa preta, um tipo de entidade, seja lá qual for isso aí, né, com os olhos vermelhos, né. Quando recém nós mudamos para o CPA 4, onde meus pais moravam, né, hoje quem mora na casa é minha irmã, né, então assim, aí ali minha irmã, ela começou a ter essas visões, ela começou a ter esses... A ver essa entidade que o senhor Sim, falou. lá, bem no pé da cama dela. E aí ela corria para o quarto da minha mãe, assustada, chorando. E aí minha mãe falou, não tem nada, vai dormir e tal. E aí ela ia para o nosso quarto, né, no quarto dos meninos, e aí deitava lá conosco. Então um dia eu falei para ela assim, hoje eu vou dormir no seu quarto. Eu quero ver se ele vai aparecer lá. E nesse dia eu dormi E no apareceu. quarto. E rapaz, eu vi aquela coisa na porta do quarto da minha irmã. Mas é alto, grande? Alto, né? Assim, meio que encurvado, porque a porta o portal batia, né? Então, assim, meio que encurvado e foi entrando, né? Então, assim,
Eu disse assim, eu acredito que era eu dizendo, né? Aqui não é teu lugar, essa casa é consagrada ao Senhor, então é bom você ir embora, que aqui não tem espaço para você. E quando eu assustei, ele já estava ao pé, assim, a cabeceira da cama da minha irmã. E aí, eu até brinco com isso, né? Porque eu olhei, né? E falei assim, enganei o bobo. Não é minha irmã, sou eu. Então, assim, a partir daquele momento, então, assim, eu já não tive mais o medo, né? E nem receio, porque muitas vezes a gente depara com isso no dia a dia, né? Principalmente eu, no meu dia a dia, né? Enquanto padre que reza, padre que está diante, não que outros padres não rezam, mas padre que está na oração, então mexe com essas coisas, né? Então, assim, mexe com o inferno, né? Então, assim, estremece o inferno. Então, com as orações, com os momentos, com as vigílias, então isso provoca um pouquinho o inimigo de Deus, né? Quando vê um padre trazendo almas para o céu, então provoca a ira, né? Então, assim, a partir dali, então, eu não mais procurei, né? Então, assim, ter medo e vi que Deus sempre estava comigo. Então, rapaz, nessa hora eu corria bem duro, hein, Mário? Demais, hein? Quero ver eu ficar parado. Tá louco, um trem desse. Mas essa época que o senhor viu essa coisa, seja lá o que for, era criança, já estava no seminário? Eu tinha uma idade, acho que, se eu não estiver enganado, ali por volta dos meus 15, 16 anos, que eu me recordo, né, vagamente, porque eu já estava trabalhando e também tinha a questão do estudo à noite, né? Estudava à noite, então acredito eu que foi nessa época. Rapaz, com 15 anos eu vi um trem desse aí, eu não sei o que eu fazia, não. Rapaz, você já foi no cemitério de madrugada? Não. Não? Não. Nunca foi? Não. Rapaz, é bom demais ir no cemitério de madrugada rezar com as almas. Olha, fizemos uma experiência meio doida aí. Um dia saímos de uma vigília, eu falei ao pessoal assim, vamos passar ali no cemitério. Foi lá no cemitério da Piedade ainda. Encostamos o carro lá, falei, será que o portão está aberto? Não, mas aceitaram assim? Não, peraí. Você chega a pessoa e fala, vamos no cemitério rezar. Vamos. Não, mas tem algumas pessoas assim que aceitam, né? Que já é de a turma oração. que está comigo, né? Tá. A turma doida, que nem o padre, né? Tem uns que, padre, você não vai fazer isso não, né? Padre, você não vai fazer isso não. Falei, não, eu vou. E parei o carro lá. E descemos. Alguns desceram, outros ficaram dentro do carro, né? Aí fomos lá. Eu era o que ia ficar no carro. Sério? Você tem medo, Gui? Eu não sou muito mas ali é a nossa residência futuramente. Talvez sim, talvez não. Saindo outros condomínios aí, outros cemitérios. Tem vários mas aí, né? onde? Mas você vai escolher, não pode escolher Não também. pode escolher, você tem que... Mas assim, claro que todo cemitério, né? Então, assim, é o lugar, né? Então, assim... Mas nós fomos lá e aí nós ainda brincamos assim, já imaginou se a porta do cemitério abre? Do nada, vai entrando assim, ele se abre. Aí já vai, sejam bem-vindos. Aí o que eu ia fazer? Vamos entrar. Vamos entrar. Alguém está chamando a gente, vamos lá. Claro. Cuiabano é assim, né? Abriu porta, ele está entrando, né? Então, a gente entra, né? Então, aí a gente rezamos lá, mas o portão não abriu, porque estava no cadeado de corrente, né? Ainda, tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem não. Falei, imagina se responde lá. Tem não. Mas foi muito bom. Então, assim, é uma experiência meio... Para alguns é uma experiência meio doida, né? Meio louca, né? Mas é muito bom você rezar de madrugada com as almas. E deve ser um lugar bem calmo também. Sim. Se tiver muito barulho também, acho que não teria muita gente. Acredito que deve ser os ratos, né? Os gatos, ou aqueles que vão perturbar, né? Cada miada é um susto. Pode ser aqueles outros que vão perturbar as tumbas lá, as catatumbas lá, né? As covas, né? Querendo roubar alguma coisa, né? Então, acredito que, mas caso contrário, é um silêncio. Na experiência, foram duas experiências, né? A primeira foi ali, na Piedade, né? Aqui no Parque Cuiabá, não, no Cochipó, próximo à Igreja Nossa Senhora da Guia, e Boa Esperança, ali aquela região, né? Deve ser Boa Esperança, se eu não estiver enganado. E aqui em Várzea Grande, no São Francisco, tem ali. Foram ali. Paramos o carro ali, e ali nós fizemos um momento de oração, dei a benção, vamos embora. Eu falei que um dia eu vou fazer uma peregrinação. Até o cemitério? Até o cemitério. Faz de um cemitério para o outro, assim, ó, o que você acha? Seria ótimo, né? Então, assim, passar, rezar, ir para o outro cemitério e agradecer a Deus, né? Um dia nos encontraremos todos. E, padre, o senhor tem um projeto que o senhor está difundindo a devoção à Nossa Senhora da Rosa Mística, né? Nós temos o quadro, inclusive. Leandro, por gentileza. Temos aqui um quadro que divulga o projeto do senhor. Tudo bem, Deus abençoe. Menina bonita, né, gente? Que é isso? Rapaz, você tem só uma equipe bonita aqui, né, cara? Aqui são pessoal muito bom, Você é bonitão. Obrigado. Você tem namorada? Tenho, graças a Deus. Não pensa em ser padre, não?
Se minha mãe tá aqui, o que ela ia falar? Só é da minha mãe, da minha avó, tem um Sério? padre na família, né? Olha aí que benção. Ainda não me senti chamado, não tive meu chamado, vamos colocar assim, né? Mas, Quanto tempo você namora? não é recente ainda, É? novo. Ah, legal. Padre, vamos falar então do seu projeto aqui. Quer mudar o assunto? Quer mudar o assunto? Foca o Viu senhor. como que é? Padre, o senhor é o difusor, então, da devoção à Nossa Senhora da Rosa Mística. Conta pra gente como foi a aceitação, de onde surgiu o projeto e um pouco mais da história da Nossa Senhora. Então, a Rosa Mística, na realidade, aqui em Várzea Grande, ela já existe, né? Uma comunidade trazida por Dona Isades, ou Isades, né? Uma senhora de Cuiabá, que difundiu, né? Então, assim, essa devoção à Nossa Senhora de Rosa Mística. Ela trouxe o presente para Várzea Grande, onde Nossa Senhora quis Várzea Grande. Então, ela escolheu a cidade de Várzea Grande. Até temos uma comunidade ali no bairro Jardim Glória 1, né? Na rua Joaquim Nabuco, com a esquina com a Rua da Justiça. Então, essa comunidade, ela trouxe a imagem, né? Que ela trouxe de fora, trouxe de presente, entregou aos padres italianos, que eram os padres italianos aqui na época. Então, ela trouxe essa imagem e assim se criou a devoção aqui dentro da cidade, né? Dentro da nossa paróquia em si. Mas poucamente distribuído, poucamente conhecido, né? Poucas pessoas ainda, né, aceitando essa difusão. Quando eu trabalhei em Cuiabá, na Bom Despacho, eu conheci a história de Rosa Mística, né? Porque a primeira aparição aconteceu em 1947, na primavera de 1947. E entre 1947 até 1984, que foi a última aparição, nós temos os vários relatos dessas aparições. Primeiro, né, Nossa Senhora, ela aparece com 3 espadas, né, no peito. No peito. Isso. Então, para demonstrar as 3 espadas daquilo que está na profecia de Simeão, né, quando ela apresenta Jesus ao templo, né, então Simeão, o profeta Simeão, né, faz a profecia dizendo que uma espada transpassaria a sua alma, né, de todo o projeto de Deus na sua vida, né? Então, assim, da entrega, da aceitação, da morte do seu filho, né, de tudo que ele iria fazer nesse mundo para o resgate da humanidade. Depois ela aparece com as 3 rosas, né, para mostrar ao mundo, né, o que é preciso fazer, né? Primeira rosa, a rosa branca, é o sentido da oração, né? A rosa vermelha, que significa o martírio, né? Então, assim, penitência, imolação, e a rosa amarelo dourado, que demonstra para nós o sacrifício, a expiação, como a gente conhece também. E nesse sentido, então, ela foi sendo difundida. Então, quando eu conheci lá em Cuiabá, na Bom Despacho, um senhor me deu uma medalha da Rosa Mística. E ele me contava os relatos de ir nos hospitais ali, na Santa Casa, no pronto-socorro de Cuiabá, visitando, e também em residência, visitando. Ele é ministro extraordinário da comunhão, e ele e a esposa, e faziam esse trabalho de levar a Rosa Mística e de rezar com Rosa Mística aos doentes e ver as curas acontecerem com Rosa Mística. E isso, então, me alegrou. Mas eu parei, depois que eu doei a minha medalha para uma outra senhora que gostou, que ela queria também viver essa graça. Então, eu doei, nunca mais me interagi com Nossa Senhora de Rosa Mística. Até que, aqui em Várzea Grande, conheci um casal, uma família, que foi através de Rosa Mística que eles começaram a fazer um trabalho, que é o Marco e Elaine, lá em Cuiabá, e depois o casal hoje que trabalham comigo na missão, que é o seu Luiz e Dona Vilma, né? Uma família que me acompanham, né? na missão Família Restaurada. Então, eles, por meio da irmã dele, do seu Luiz, que rezava muito a Rosa Mística, que resgatou eles de uma vida mundana, não uma vida de festar, de bebedeira, não era isso. Mas era uma vida, assim, fora do comum, né? Fora do comum, assim, cristão católico, né? Sim. Então, eram os católicos de IBGE. Né? De IBGE. Que é aqueles que só têm um cadastro, né? Então, não era uma pessoa fervorosa, que estava na igreja, que rezava. Então, a irmã dele, né? Então, trouxe diante deles essa alegria de Rosa Mística. Hoje, eles trabalham comigo nessa difusão. Então, a gente faz esse trabalho nas famílias, né? Hoje, assim, eu digo, já do dia 1º de janeiro desse ano, né? Eu ganhei a imagem, né, dentro da comunidade Rosa Mística, da Dona Isa. Então, ela me deu a imagem de presente e eu falei que aquela imagem seria peregrina. Hoje, nós trabalhamos dentro dos meses, né? Então, do dia 1º ao dia 13, nós fazemos a trezena de Rosa Mística e no dia 13 nós encerramos com a Santa Missa.
E nesse sentido nós levamos a Rosa Mística às famílias. Então, eu levo onde tem um doente, eu rezo com os doentes, né? A família restaurada reza, né? Então nós fazemos esse trabalho nos sábados ou durante a semana, para quem pode, todo dia, durante a trezena, à noite, a gente visita as famílias e rezamos com Rosa Mística. Então, Rosa Mística hoje, ela é o potencial da minha evangelização, vamos dizer assim, porque eu tenho um amor muito grande por Nossa Senhora. Então, assim, o Padre Braulio hoje... Nossa Senhora. Consagrado. Renovei agora, mês de julho, no dia 13, no dia da festa dela, eu, juntamente com a família restaurada, alguns, né, renovamos a nossa consagração. E eu falei que eu ia me consagrar agora, né, para ela, né? Então, renovar a minha consagração à Nossa Senhora de Rosa Mística, porque nós temos um contato muito mais próximo, uma intimidade mais aguçada, né? Sim. Então, assim, ela tem me trazido muitas alegrias no sentido do meu sacerdócio, por quê? Lembrando que Nossa Senhora, com as mãos postas, como está na imagem, né? É o sinal de oração, né? E ela traz um terço na mão, né? Se você puder olhar aí, você vai ver as mãozinhas postas, aí não vai dar para ver o terço, mas ela carrega um terço, né? Com a medalha, tudinho, e esse terço, né, para dizer que Nossa Senhora nos pede que rezemos o terço, porque com o terço nós alcançamos as graças que ela traz do céu. Então, e ali eu me vi que eu preciso rezar pelos meus irmãos sacerdotes. E eu me coloco em oração. É um pedido dela também. É um pedido dela, para rezar pelos sacerdotes e pelos religiosos. Sim. E eu tenho me colocado nesse sentido, a rezar pelos meus irmãos, tanto os religiosos também como meus irmãos sacerdotes. Tenho rezado muito e coloco a família restaurada para rezar, como o povo de Deus também para rezar, como nós fizemos agora, nessa última festa dela, no dia 13 de julho, né? Nós fizemos esse momento muito feliz, que do dia 12 para o dia 13, né? Não sei se você vai fazer essa pergunta, já vou responder. É o que eu então, queria vai lá, perguntar. pode perguntar, porque eu já vou entrando Uma coisa nesse... bem simples, assim, para o senhor explicar rapidamente. Que loucura foi essa? Que loucura foi essa de sair? Eu já falei, eu sou louco. Trevo do Lagarto, à noite, 11h30 da noite, e ir para a comunidade. Rapaz, deixa eu contar aqui para você. Se você estivesse lá, vou dizer para você que loucura. Mas um povo de fé. Nós ganhamos um ônibus para levar até lá, né? Porque até o momento eu falei que nós íamos subir de a pé da paróquia São Sebastião, da paróquia São Sebastião até o Trevo do Lagarto. E de lá nós íamos descer novamente até a comunidade. Pensa. Loucura, correria. Falei com a comunidade aceitou, vamos. E vão fazer vigília, porque eles queriam que fosse 5 horas da manhã, porque daria tempo, porque aí já encerrava com a Santa Missa, que a missa era 6 horas da manhã. Eu falei, não, gente, Nossa Senhora pediu para ser meia-noite, e eu vou fazer meia-noite. Quem quiser vir comigo, vem. Eu sei que a família restaurada vai estar comigo, porque eles têm que obedecer ao diretor espiritual. Eu sei que vão, porque eu mando e eles vão. Bem assim. E nesse sentido, a gente, então, nos organizamos. O povo aceitou fazer vigília. Tá, então vamos. Corre para lá, corre para cá, conseguimos o andor, ganhamos as flores para enfeitar Nossa Senhora, ganhamos um carro para levar Nossa Senhora e ganhamos o ônibus. Então, o ônibus, né, no nosso querido, não gosto de falar muito aqui, né, mas o vereador Gordo Goiano, né, nos ajudou ali, ele é da paróquia lá também. E aí, interessante o que ele mostra para nós, né, pegou lá com o ônibus, pegou lá o pessoal na comunidade, mas antes disso, saiu doido, correndo, atrás de quê? Solicitação para deixar que nós pudéssemos fazer a peregrinação. Graças a Deus, como é bom, cidade de Várzea Grande, né? Aqui a nossa prefeitura. Cheguei... Foi tranquilo lá? Tranquilo. Cheguei de padre, que eu ando de padre. Sim. Entrei, uma maravilha. Não, padre, vamos lá. Mas eu ganhei, assim, a autorização no momento exato. O secretário assinou, tudo, não, está autorizado, pode liberar para o padre. Fui para a Guarda Municipal, os grandes amigos da Guarda Municipal, o comandante Homero, o subcomandante Albertino. Então, pessoas lá, mandou 2 viaturas para nos ajudar, né? Que era vamos dizer aqui o chefe, né? Vamos dizer que estava comandando a viatura, né? O profeta, né? Então, ó, profeta. O profeta está junto conosco. O profeta. Lá, né? Junto. E aí, fizemos toda aquela campanha e eu lá fui falar com o comandante da Polícia Militar, aqui, do 4º Batalhão. E graças a Deus o comandante, Tenente Coronel Januário, nos cedeu uma viatura que nos acompanhou até o fim do trajeto. Então foi uma maravilha, só faltou a PRF e o Corpo de Bombeiro. Esse eu não consegui ir, né, porque o tempo era curto.
porque eu fui na quarta-feira, pensa, rapaz, na quarta-feira para organizar tudo, quinta-feira tudo certo, nós pegamos o ônibus deu a volta na quadra, o ônibus não morreu, tudo tinha que acontecer. O ônibus pifou porque estava sem óleo diesel. Putz. Sai nós correndo atrás de óleo diesel. Não é uma coisa simples, né? Foi. Fomos no posto de gasolina lá para frente, arranjamos o diesel, né? Diesel. Trouxemos, colocamos e fomos. Seguimos aí, estava tudo organizado já, a polícia lá, a guarda municipal. Nos organizamos, fecharam tudo e viemos em peregrinação. Madrugada adentro. Chegamos na comunidade, era 2h30 da manhã. 2 horinhas de caminhada? Sim. Coisa básica. Nós saímos ali mais ou menos, acho que era uma meia-noite e pouco, acho que não deu nem 2 horas, hein? Acho que deu menos, porque foi... assim, porque, como eu estava falando, pessoal, quando a gente começa a rezar e começa a caminhar rezando, cantando, o tempo se torna breviado e a caminhada ela se torna muito mais rápida. Nós chegamos e fizemos um momento de louvor, adoração com Jesus exposto, até às 6 da manhã, que é onde teve a missa, o encerramento. Foi muito maravilhoso, gratificante. Acredito que deve ter muitas curas ali. Então, com certeza. Para mim foi uma bênção, né? Então, assim, passar aquele momento, eu ainda estava elétrico, querendo mais uma vigília ainda, que ainda fui para mais uma, né? Na sexta-feira à noite, do dia 13 lá. Então, fomos, fizemos. Que beleza, padre. E eu quero, então, parabenizar o senhor pelo trabalho. Muito obrigado por aceitar novamente, agradecer por ter vindo ao nosso programa, esse programa piloto nosso. E eu quero mostrar para o senhor um vídeo do seu sacerdote, quando foi que o senhor se tornou padre. É uma imagem muito bonita e eu quero que o senhor acompanhe aqui. No dia da consagração. No dia da ordenação. Ordenação como padre. Sim. A mãe do senhor, qual que é a falta que ela faz? A falta de tudo, né? Porque mãe é o colo, né? Então, assim, você tem que buscar força, né? Então, assim, hoje, porque assim, quando eu busco um refúgio, não tem, entendeu? Assim, o refúgio seria ela, sempre foi ela, né? Então, assim, força até mesmo para dizer assim, eu preciso respirar um pouco o sacerdócio, né? Então, assim, muitas vezes você se encontra desalentado, né? Muitas coisas que acontecem também, assim, as frustrações que acontecem na vida, né? Você espera algo e de repente aquilo não acontece, então a mãe era o seu apoio, né? Então, assim, hoje o meu apoio, assim, é Jesus. Então, assim, eu tenho que ir até Ele, porque, assim, quem a gente pensava que seria o pai, né? Mas o pai, né, deu uma sumida um pouco, então a mãe, assim, eu olho para o céu e digo, obrigado, Senhor, pelo menos eu tive esse presente aqui, tive a oportunidade, né, dela ver, porque minha mãe, ela quase morreu antes de ser ordenado padre. Então, faltava 3 meses para ser padre, minha mãe sofreu um infarto, então ficou 40 e poucos dias na UTI do Amecor, e aí eu falei para ela, a senhora ainda precisa ir na ordenação. Então, ela ainda participou da ordenação, ela viveu a ordenação e ainda viveu alguns tempos, né, dos meus aniversários de 2, né, de 3 anos. Então, ela só não pôde participar agora, de 6, e não participará no de 7. Então, tudo eu dou a ela, tudo eu entrego para ela, tudo ofereci para ela. Então, assim, meu ministério hoje, o sacerdócio, tudo é louvável a Deus, porque Ele me deu um presente, e esse presente ela deu a Ele, né, como padre. Desde o ventre fui consagrado, então, como presente a Deus, então eu cumpro com essa alegria. Então, falar de mãe é sempre uma alegria, mas também uma dor no coração. Então, com certeza. Teve uma cena dela que eu achei muito bacana. Marcelo, coloca pra gente. O senhor dá uma benção, ela vem tipo, dar esse tapinha. É que esse tapinha aí foi, acredito eu, que foi o tapa dizer assim, não desista. Porque minha mãe era muito sim, com todos os filhos dela, né? Então, assim, ela sempre foi incisiva em dizer, aquilo que você escolheu, fica até o fim. Que minha mãe, ela falava, né? Se você desistir do ministério, eu morro. Então, eu falei, misericórdia, porque
E se eu falar que eu não quero mais? Meu Deus. Aí ela falou, eu morro. Eu não vou passar essa vergonha. Eu lembrei muito que o senhor dá a bênção, padre, e ela dava independente assim, não, você é padre, mas você ainda é meu filho. Sim. E ela também abençoa, né? Então, assim, querendo ou não, antes da gente dar a bênção, a gente pede a bênção àqueles que nos geraram, né? Então, Com certeza, sempre padre. assim. E é isso, esse foi o Padre Jorge. Muito obrigado, padre, por o senhor vir ao meu programa, ao nosso programa, né? Que Deus o abençoe sempre. Nós temos outras oportunidades de contar muito mais histórias. Semana passada é sempre bom. Oh, maravilhoso, maravilhoso. Isso aí, fique agora com muito mais quadro, músicas e muito mais no programa Interação.